Você fez um treinamento técnico-tático hoje pela manhã, o Lelê não participou desse treinamento. O Lelê está fora, é uma dúvida ainda, você estava dizendo para mim aqui, até para a relação da oposição. O Lelê ele participou na primeira parte do trabalho técnico-tático e depois na parte tática que eu fiz ele não participou. Acho que foi a partir daí que vocês acompanharam o treino. Ele está com desconforto no joelho. Foi feito um exame e ainda não veio esse resultado, possivelmente venha no início da tarde e vai depender muito desse exame aí para ele seguir viagem. Vamos falar aqui de Copa do Brasil, né, desse seu adversário, Boa Vista, o time do Joel Santana. O que é que você está esperando desse Boa Vista? A gente vem monitorando, eles iniciaram a competição com resultados negativos. E agora o Joel trocou o sistema, num sistema de 3-5-2, colocando mais um zagueiro, e venceu a última partida. Então nós tínhamos todo um material e um monitoramento em relação à postura que ele vinha atuando. Como os resultados não vieram, o Joel trocou o sistema tático, e a partir do jogo de sábado que eles fizeram com o Macaé, a gente começou a estudar melhor esse sistema de 3 zagueiros. Então nós estamos preparados, nós enfrentamos algumas situações, ou uma situação que foi contra o América, que a gente enfrentou com 3 zagueiros, então a gente já está preparado para isso também. O trabalho tático hoje de manhã foi muito bom e amanhã a gente faz um apronto em cima também da postura do adversário, em cima da nossa ideia de jogo. Você acha que por força de ter que vencer, né, do regulamento, o Boa Vista se atira em cima do Ceará, da posição? Não, até porque eles mudaram até o sistema por conta dos resultados. Eles iniciaram mal a competição, perdendo. Agora ele fez um sistema mais seguro, colocando mais um zagueiro. Com certeza ele vai continuar com esse sistema, fazendo um jogo bastante seguro, porque é muito arriscado, tanto para o Ceará como para o Boa Vista. E nós vamos fazer o nosso jogo, com marcação intensa, jogando dentro do campo do Boa Vista. E essa é a nossa estratégia que nós não vamos mudar, independentemente do campeonato, independente do resultado e o local do jogo. Nós temos uma maneira de jogar e a gente vai continuar, porque a gente vem trabalhando já há 40 dias nessa ideia de jogo, pressão alta e a pressão baixa também. Então a gente vai fazer a pressão alta, jogar dentro do campo do adversário com qualidade, e quando a gente achar necessário baixar um pouquinho essa pressão para jogar no contra-ataque, porque nós temos jogadores de velocidade também. Essa maneira, esse regulamento da Copa do Brasil, a primeira vez que vai se jogar com esse regulamento, que os 2 primeiros jogos, um resultado define, te agrada, Dalpozo? Eu particularmente não gosto, porque a minha característica de trabalho é mais de ponto corridos. Também já tive muito sucesso com os acessos da Chapecoense no mata-mata, principalmente na Série C. Mas é muito arriscado. Se tu tiver mal um dia, alguns jogadores estiverem abaixo ou cometer um erro individual, 90 minutos pode comprometer uma classificação para o bem e para o mal também. Como a gente pode se beneficiar também. Então é muito arriscado. Já ficou equipes boas fora nessa primeira fase, o caso do Juventude, eu acho que o CRB, outras equipes que ficaram já pelo caminho. Mas não adianta também nós ficar aqui lamentando, é só uma opinião minha, nós temos que nos preparar. Preparar como? Fazer um jogo seguro, nós temos que fazer um jogo seguro. E quando eu falo jogo seguro, não é jogar atrás, é fazer um jogo equilibrado. A gente é uma equipe que defensivamente, a nossa, ela se defende bem, tomou só 3 gols, também não faz muitos gols, mas a gente sempre busca o ponto de equilíbrio. Então, se a gente fizer um gol lá, nós estamos muito próximo também da nossa classificação. A gente tem que chegar lá, se impor, jogar um grande futebol e fazer uma marcação forte. Da mesma maneira que você estudou e conhece, né, as virtudes e defeitos do Boa Vista, o Joel conhece os do Ceará. As virtudes, como é que joga, como é que o teu time vai fazer para sair daquilo que o Joel sabe que o teu time sabe fazer? Fazendo o que a gente vem fazendo, colocando sempre alguma jogada a mais para surpreender o adversário, uma bola parada, uma jogada ensaiada. A mecânica nossa não vai mudar nada, porque o que eu falei, já nós estamos há 40 dias trabalhando esse sistema, padronizando, e os jogadores entenderam. Agora nós temos a jogada e o talento individual dos jogadores. Caso do Rafinha ontem que fez um gol, só para o ouvinte entender.
Nós temos que fazer a diferença com a jogada e o talento dos jogadores individual. E a parte do coletivo, ela está funcionando bem. Então, a manutenção do coletivo e a surpresa é uma jogada individual de um ou outro jogador, da bola parada, de uma jogada ensaiada, para fazer a diferença. Então, se a gente pudesse traduzir o que vai ser esse jogo, poderíamos dizer que vai ser um jogo estudado, cheio de detalhes. Quem errar menos vai se dar melhor? Com certeza, com certeza. Da mesma forma que o Joel está estudando o Ceará, eu estou estudando o Boa Vista, e vai ser no detalhe, a busca de informação do adversário e a capacidade de executar os atletas dentro de campo. Fazer um jogo no nosso limite. Se 1, 2 ou 3 jogadores ficar abaixo, pode comprometer uma classificação. O time do Ceará tem que ser tão de gelo como o treinador? O gelo que eu faço é focado? Olha, eu quero que eles sejam gelo quando eles tiverem a posse de bola, para tomar as decisões. Tem que ser frio para fazer um bom passe, controle, a finalização, a jogada individual. Ali é o momento da lucidez. E o momento do sangue correr na veia é quando a equipe adversária tiver com a posse de bola, que daí a gente vai sofrer um pouquinho, daí tem que fazer marcação forte, agressiva. Então, dessa forma, o ponto de equilíbrio. Quando tem que ser agressivo, vai ser, no bom sentido, né, de agredir marcação, e quando tem que ser lúcido para pensar o jogo, que são os jogadores do meio para frente, que eles têm que tomar umas decisões onde o adversário dá espaço, para fazer o gol, para fazer o passe ou uma assistência, eles têm que ser bem frio nessa hora. Obrigado, professor. Pelo que eu percebi, seu time tem a vantagem de jogar pelo empate, mas ele não vai jogar pelo empate, não vai jogar para empatar o jogo. Até porque o Boa Vista tem a vantagem de jogar em casa, então vai ficar muito equilibrada essa vantagem. Eu preferia sempre jogar em casa, mesmo com a vantagem de empate do adversário. Nós vamos jogar para vencer, como a gente sempre joga. Se tu olhar para a nossa escalação, ela é muito ofensiva, 3 atacantes, um meia, um volante que sai bem para o jogo, a gente libera os laterais, então a nossa formação ela é bem ofensiva, então nós não vamos mudar nada. A gente, claro que vai ter alguns cuidados, é normal, mas a nossa postura ela vai ser a mesma. Ô Gilmar, você tem conhecimento lá com relação ao estádio, ao campo de jogo, né? O Ceará vai ter algum tipo de problema em relação a isso? E outro detalhe, se utiliza muito esse horário das 16 horas, que aqui no nosso caso, aliás, no caso lá será às 15 horas, para os jogos do final de semana. No meio de semana é meio assim, esquisito, né? O que é que você tem a dizer sobre isso? A situação ela é muito esquisita no meio da semana, fazer um jogo 3 horas da tarde. Mas a gente tem que enfrentar, não adianta, não tem outra situação. A gente fez toda uma logística saindo 2 dias antes, né, aqui de Fortaleza, né, então a gente está viajando hoje. E o cuidado que nós tivemos também de colocar uma equipe alternativa ontem, talvez se eu tivesse ido com a equipe titular, demoraria, o campo estava pesado ontem, mais viagem, ia demorar 2, 3 dias para recuperação. Não, esses atletas que vão atuar amanhã, eles estavam aqui treinando, descansando para fazer um jogo forte, fazer um jogo muito intenso. Em relação ao gramado, a gente só tem por imagens. É um gramado que dá uma condição boa para jogar futebol. O que vai prejudicar, na verdade, o espetáculo e as duas equipes é esse horário do jogo, né? Poderia ser mais tarde, mas enfim, é essa situação, nós vamos se preparar para ela. Quando o time está encorpando, o técnico começa a ter algumas dores de cabeça boas, né? No caso, há muita disputa pela posição, e eu lembro bem, Gilmar, que você pedia muita paciência quando você iniciou esse trabalho, né? E hoje você percebendo o grupo se encorpando, o seu time titular também, essa disputa ela é muito saudável, na tua opinião? É muito, muito saudável. Por isso que eu tô muito satisfeito pelo desempenho que a equipe apresentou ontem e pela adversidade que foi o jogo. Se fosse numa situação normal, certeza que nós teríamos levado vantagem em relação ao adversário, mas é uma situação que aí adiante pode acontecer no mata-mata, então a equipe ela teve um comportamento muito bom ontem. Na verdade, confirmou ontem aquilo que eu vinha observando em treinamentos, jogadores que podem tranquilamente ser titular na equipe, e aí eleva o nível de qualidade dos treinos e dos jogos. Quem tá atuando como titular nunca vai entrar numa zona de conforto, porque sabe que olha para trás, tem jogadores de qualidade. Cabe a mim, e eu sempre peço nas minhas orações para ter luz, para escolher sempre os melhores e ser justo. Então eu vou procurar sempre fazer isso, para escolher sempre um Ceará com qualidade, os melhores,
Mas por vezes tem 2 jogadores da mesma posição pedindo passagem, mas paciência, eles estão aí para nos ajudar. Na verdade, a equipe principal, ela ganha jogos. Quem ganha o campeonato é o grupo de jogadores. E hoje nós temos um grupo muito forte. Como é que você observou o adversário do ponto de vista de jogadores importantes? Tem alguém que você destaca no time do Joel Santana? Tem a individualidade, mas chama sempre a atenção o conjunto, o bom trabalho do Joel, a parte coletiva deles, é uma equipe bem equilibrada dentro de campo, que estava sendo vulnerável em alguns momentos no início da competição, mas agora mudou o sistema, está jogando com três zagueiros, não tomou gol na última partida. Então nós vamos ter mais dificuldade porque acho que ele também está encontrando o caminho, a parte coletiva deles, mas tem valores individuais que podem desequilibrar e nós temos que ter esse cuidado. Falando dessa questão do Lelê que você talvez não leve, qual é a situação, até quando você vai aguardar? Na verdade o Lelê, ele participou do jogo na quinta-feira, saiu do jogo relatando algumas dores. E essa semana, parece que foi no sábado que foi feito um exame, ainda não veio o resultado, a gente está esperando o resultado desse exame. Ele participou parte do trabalho hoje de manhã, mas no início da tarde a gente deve ter essa definição se ele segue viagem. Você só leva dependendo do resultado ou você leva de qualquer forma? Não, vai depender do resultado. Quem vai escalar o Lelê é o departamento médico, em cima dessa avaliação médica, eles que são capacitados e eles que têm essa responsabilidade. Eu faço uma avaliação técnica. E se influenciar a dor dele nos rendimentos, no trabalho, no dia a dia, no jogo, com certeza eu me posiciono também, mas aí a gente vai esperar o resultado. Você falou ontem da aprovação que deu ao seu time, e eu concordo com você, né? A equipe jogou bem, poderia inclusive vencer da pipoca. Essa aprovação faz com que você pense nesse time para outros jogos também da equipe do Ceará no Campeonato Cearense? Também, mas a gente vai... o primeiro nosso foco agora é no jogo do Boa Vista, né, que é uma decisão, e depois a gente vai ver o resultado do jogo, o resultado físico desse jogo da quarta-feira. Se tiver jogadores que estão muito desgastados, provavelmente a gente não vai usar no final de semana. Mas essa certeza a gente só vai ter na quarta-feira depois do jogo.